Boa noite, radiação. Boa noite, muito bom estar com vocês. Feliz ano novo para quem está vindo pela primeira vez aqui, que está voltando de viagem, quem ainda não voltou. Tem câmera hoje aqui? Não. Onde está? Lá? Volta logo, a gente está esperando você aqui, porque esse ano promete. Esse ano é um ano de muita expectativa para a gente aqui no Radiação. Já tivemos uma reunião pastoral essa semana que vem a gente tem uma reunião com a liderança, e logo logo a gente começa a divulgar tudo que a gente está preparando para 2024, que a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Jesus esteja na nossa vida, nessa caminhada. E se você decidiu, já o ano passado, ou se decidir caminhar com a gente esse ano, saiba que será uma jornada emocionante na presença de Jesus. Bom, quero começar a reflexão de hoje no nosso checklist. Semana passada eu comecei com o Zagalo. E essa semana eu começo com esses 4 personagens que, imagino eu, você deve conhecer todos. Graham Bell, você deve saber, ele é o criador do telefone. O Henry Ford, você deve saber também, é o cara que conseguiu fazer uma máquina de motor girar e virar o que a gente chama de carro. O Walt Disney, que você deve conhecer também, pelo menos o Mickey Mouse. E a Oprah Winfrey, que é uma apresentadora de televisão e que hoje ela tem o seu próprio canal de TV. Por que eu começo com eles? Por causa da história deles e como eles são marcantes na sua própria história, no seu próprio tempo, e como eles foram desvalorizados e quase desistiram de fazer o que se propuseram a fazer na sua mente, no seu coração, a partir dos conhecimentos que tiveram, dos sonhos que tiveram, da maneira como encararam a vida. Por exemplo, o Graham Bell, ele ouviu dizer, quando ele apresenta na Western Union a ideia do telefone para o presidente da Western Union, ele ouve assim do presidente: que uso nós faremos de um brinquedinho como esse? Existia um descrédito da ideia do Graham Bell de que seria possível haver telefone. Só que ele não desistiu, ele seguiu em frente, mesmo recebendo alguns nãos, e hoje a gente tem o que tem, o tal do smartphone, e talvez outras coisas virão pela frente, por causa de um homem que não desistiu do seu sonho. Henry Ford, da mesma forma, no seu tempo, ele ouvia muitas pessoas dizerem mais ou menos assim: nunca uma máquina vai substituir a força dos cavalos. Não se existia a expectativa de que uma máquina realmente pudesse funcionar para conduzir pessoas para lá e para cá, no máximo as carroças, conduzidas pelos cavalos. E ele tem uma frase que ele diz que é muito interessante, porque para chegar naquele T, no primeiro carro dele, ele passa por alguns insucessos, e ele diz essa frase: o insucesso é apenas uma oportunidade para começar de novo, com mais inteligência. Ele pega todos os seus insucessos, todas as vezes em que o seu projeto não foi à frente, a crítica das pessoas, e ele consegue tirar disso uma lição de vida para dizer assim: o meu insucesso não é o sinal do meu fracasso, mas é a chance de eu começar de novo, mais inteligente, mais preparado. O Walt Disney, da mesma forma, ele foi demitido dos primeiros jornais que ele trabalhou, não sei se você sabe disso. O Walt Disney foi demitido e ele sempre falava de uma ideia, que ele tinha a ideia do que hoje para a gente é tão comum, né? Mas tenta imaginar que a ideia do Walt Disney lá no começo do século XX é mais ou menos assim: eu tenho a ideia de o rato Mickey. Mickey Mouse para a gente é um negócio estabelecido, mas tenta imaginar que você vai fazer um cartoon, um desenho animado, um gibi de um rato. Quantos de nós temos medo de rato? Se eu ver um rato, o meu grito é pior que o da Paula. Facilmente. Graças a Deus, Deus deu para minha família o Rafael. O Rafael parece não ter medo de bicho. Então lá em casa, sapo, rato nunca apareceu lá em casa. Sapo, barata, borboleta, grande, pequena, o Rafael vai dar conta. Graças a Deus.
Mas o Walt Disney tem essa ideia, e é desprezado. Todo mundo, os editores falam para ele: você nunca vai conseguir fazer com que um rato seja um personagem para adultos ou crianças. E o Walt Disney, ao longo desse período, também vai cunhar uma frase: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. A Ofra, ela tem uma história difícil de vida. Se você for atrás da história da Ofra, ela foi abusada sexualmente na sua infância, numa família em que drogas e violência era algo muito frequente. Ela começa a sua vida, sua adolescência e juventude num clima de promiscuidade muito grande dentro da sua própria história. E em algum momento ela se dirige para o jornalismo, e no jornalismo ela logo é tirada de cena, porque disseram para ela que ela não servia para a TV. Isso a gente está lá na década de 80, eu não sei se exatamente por causa da cor dela, se exatamente por causa da maneira como ela agia na TV, mas a verdade é que algumas reportagens que ela fazia, parecia que ela se emocionava, ela chorava, ela se envolvia na história, e disseram: você não serve para isso, você nunca vai conseguir trabalhar, você não tem perfil para a televisão. A Oprah Winfrey fez o show da Oprah por 25 anos e é a mulher que mais ganhou dinheiro com televisão nesse mundo. E hoje ela tem a sua própria TV, com os seus próprios programas, e é quem é, saindo da onde saiu. Gente que não desiste. 2024 é ano para não desistir. 2024 é ano para persistir. Gente que não desiste, e essas histórias inspiradoras nos animam. E histórias como essa, aí já é uma licença poética aqui, eu acho que histórias como essas, pessoas como essa, gente que começou a reunir essas histórias e contar essas histórias e criar suas próprias histórias, se criou o coaching. É uma licença poética, tá bom? Porque o coaching é essa coisa de eu falar assim: pare de ver em cada dificuldade, em cada oportunidade uma dificuldade, mas veja uma oportunidade em cada dificuldade. É a hora em que a gente aprende essas frases e é motivado por elas a seguir em frente e não desistir. Na verdade, pegando uma definição de coach, a ideia é mais ou menos essa: alguém que tem algum tipo de necessidade, um cliente buscando melhorar o seu desempenho profissional, melhorar o seu desempenho como pessoa, ele busca alguém que o pode ajudar, que vai usar técnicas e ferramentas, às vezes com base na ciência, para que a gente possa se desenvolver. E essas pessoas que usam essas técnicas e ferramentas são chamadas de coach. Então, assim, independente de você gostar e seguir alguns coaches, ou de você ter pontos de interrogações sobre a ideia do coaching, eu queria te dizer uma coisa: vamos quebrar aqui um preconceito no início de 2024. Coaching é bom. Afinal, de alguma forma, com esse nome ou não, todos nós precisamos. Às vezes você precisa de alguém para te aconselhar no teu casamento, e você vai chamar um pastor, vai chamar um terapeuta ocupacional, vai chamar alguém com mais experiência de vida, um pai, um avô, e essa pessoa vai sentar com você, com a sua esposa, com seus filhos, e vai te apresentar algumas lições, vai te sugerir alguns caminhos, e isso por vezes nos ajuda. Então, de alguma forma, o trabalho do coach é o trabalho que tanta gente faz. Tanta gente faz. Nós precisamos, as empresas precisam de gente para nos ajudar, profissionais que estão no desenvolvimento da sua carreira precisam de pessoas maduras, mais experientes, para fazer um processo de mentoria, um processo de coach, para a pessoa seguir em frente. Há hoje uma crítica muito grande sobre pastores coaching, pastores que fazem o coach, que tenta ficar com essas frases de efeito, tentando te animar. Ontem eu estava vendo um desses mais famosos e criticados por isso, reconhecendo que talvez ele errou na forma como ele disse algumas frases que têm um caráter muito coach, por exemplo, você é o ponto fraco do coração de Deus, e coisas parecidas como essa.
Mas, de alguma forma, o que eu estou fazendo aqui na série Checklist de 2024, gostemos ou não, pastores dos mais tradicionais aos mais coaching, de alguma forma o que eles estão fazendo, o que nós estamos fazendo, o que uma pessoa que fala está fazendo com as demais, é sugerir alguns caminhos. Então, o coaching é bom. O coaching em si não é ruim. Aonde que o negócio pega? É um mercado de 2 bilhões de dólares no mundo em 2016. Hoje eu já não sei que ponto que alcançou. 60 mil coaches no mundo em 2016. Só que eu fui tentar pesquisar um pouco melhor, 2021. Em 2016 tinha 5 mil coaches no Brasil. Em 2021 nós temos 73 mil coaches somente aqui no país. Então, tudo que se torna uma grande chance de ganhar dinheiro, tem muito picareta. Tudo na vida. Não é só coaching. É pastor, é padre, é advogado, é médico, é psicólogo, é pedreiro, é engenheiro, é vendedor. Tudo na vida. É ruim a gente taxar coaching é uma porcaria. Não, tem coach que é porcaria, tem coach que é bom. Igreja é uma porcaria, tem igreja que é uma porcaria, tem igreja que é boa. Não conheço nenhum advogado bom, tem advogado bom. Não tem um aleluia? Tem! O problema é assim, essencialmente bom e necessário, ele se torna um problema na medida em que ele se torna uma ferramenta de controle para tentar pegar pessoas como eu e você, que talvez temos dificuldade na nossa carreira, na nossa vida familiar, na nossa capacidade de ter persistência no exercício físico, e essa vira uma ferramenta de controle porque se criou uma indústria que dá muito dinheiro e enganadores têm tirado o meu e o seu dinheiro por meio do coach. Mas o coach em si, a proposta, profissionais sérios, existem. O meu e o seu trabalho diante dessa realidade, porque é uma realidade do nosso mundo, principalmente nas redes sociais, a partir dos grandes podcasts e tudo mais, é identificar o que é bom e o que é ruim, e perceber se aquilo não está sendo uma ferramenta de controle que te trouxe algum tipo de submissão e subserviência a algo que te deixa limitado àquilo e sendo dependente daquilo e tornando aquilo algo que de repente virou para você algum tipo de ídolo, adoração ou coisa do tipo. O que a gente vai falar hoje, de alguma forma, passa sobre essa questão da ideia de como que a gente pode persistir na vida, e um dos caminhos é o caminho do coach. É muito frequente na nossa cultura que a gente possa pensar a vida da nossa lista, família, trabalho, lazer, bem-estar, vida devocional, serviço, religião e tantas outras coisas. Esse checklist que a gente faz todo ano, se você não faz, a gente está convidando aqui no Radiação você a fazer, a pensar a sua família, seu trabalho, seu lazer, seu bem-estar, enfim, cada um desses aspectos por meio de princípios que possam ser relevantes para o seu ano, mas, de alguma forma, o serviço de um coaching hoje, ele alcança todas essas áreas, e de alguma forma a gente está ali, olhando e vendo e sendo impactado pela ideia de que se eu fizer coisas, agir daquele jeito, seguir aquele princípio, seguir aquela técnica, eu serei feliz na família, no trabalho e no corpo e etc. A premissa dessa série, que eu quero convidar você, desde a semana passada eu estou convidando, e estou convidando a quem assiste ficar até o final da série, é pensar que essas listas, e mesmo o trabalho de coaching, por vezes ele está focado no que a gente pode fazer para mudar, no que a gente pode ter para mudar, e como isso é importante. É bem verdade que talvez tenham coaches que vão na linha do que a gente está sugerindo aqui. O que vai determinar o seu ano não é o seu planejamento do que você faz ou do que você quer ter. O que vai determinar o seu ano é quem você vai se tornar. A gente está aprendendo isso através do Sermão da Montanha.
a gente está olhando algumas falas de Jesus no Sermão da Montanha, que nos ajuda a compreender e criar um checklist diferente. Semana passada nós abrimos dizendo que a chave para um ano novo realmente diferente é a gente ser perdoador, como nos ensina a oração que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, a conhecida por nós oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós falamos sobre isso e a gente vai continuar dando mais um passo dentro desse sermão para olhar a ideia da persistência. Se há uma outra coisa que a gente poderia colocar no nosso checklist de 2024, e eu acho que ele caberia mesmo sem o Sermão da Montanha, é que você deve ser uma pessoa persistente. Disse isso semana passada, 80% das pessoas, todos os seus planos para um ano, em março a gente já não está fazendo mais, a dieta, a academia e tantas outras coisas. No máximo em 3 meses, a gente desiste de alguns planos ou dos nossos planos e aí o ano segue meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas o detalhe é que é possível encontrar persistência em 2024 com rotina e sem essência, ou com essência e com rotina. A proposta que a gente faz no nosso planejamento, a proposta muitas vezes do coaching é estabelecer rotina, mas sem uma preocupação essencial, porque a rotina vai te levar a algum tipo de resultado, mas a proposta do Evangelho, a proposta do Sermão da Montanha, quando a gente fala da palavra persistência, passa pelo fato da gente estabelecer uma persistência a partir da nossa essência, e não somente da nossa rotina, mas a rotina, ela ser fruto e reflexo do que é o que nós nos tornamos, o que decidimos ser como pessoa. Para a gente falar sobre o que a gente decide ser como pessoa, a partir do Sermão da Montanha, eu não tenho como fugir da lei de Deus que Jesus apresenta no capítulo 5 de Mateus. E eu já quero dizer algumas coisas importantíssimas. Para Jesus, a lei é a expressão do caráter e do amor de Deus, e, portanto, ela é válida em toda a sua extensão, enquanto houver homem e mulher no mundo. Todo estudante da palavra de Deus sério vai concordar comigo. A lei de Deus, enquanto o mundo existir, é a lei de Deus e ela é válida. Ela vale para mim e para você. Ela valeu para Moisés, ela valeu para Davi, ela valeu para Isaías, ela valeu para Jesus, ela valeu para Pedro e Paulo, ela valeu para os seus pais, para os meus pais, e ela vale para mim e para você. A lei de Deus é a expressão do caráter e do amor de Deus para a humanidade. É isso que Jesus vai dizer ali no capítulo 5 de Mateus, como a gente vai ver. O problema que Jesus vai apresentar nesse capítulo 5, e você vai entender como que a gente vai ligar essas duas coisas com a ideia da persistência, não está na lei, mas está na maneira como a lei é aplicada pelos homens como um instrumento de controle. Onde ela se tornou para um grupo que tinha o poder sobre a interpretação, esse grupo que detinha o poder sobre a interpretação, Jesus vai dizer em outros textos que coloca uma carga pesada sobre os ombros das pessoas e torna a lei algo impossível de viver, porque a lei se tornou um peso tão grande, não por conta da lei, porque a lei é boa, santa, justa e agradável, mas por conta da maneira como ela é aplicada. Se no coaching a gente tem um instrumento de poder por conta do dinheiro, na lei de Deus, através de alguns intérpretes, nós temos um instrumento de poder por conta da possibilidade de controlar a vida das pessoas e mantê-las presas ao medo e à culpa. Algumas igrejas, algumas religiões seguram você por medo e culpa. Medo e culpa. Medo do que Deus pode fazer, culpa pelo que você fez, porque você não cumpriu a lei, e esse processo te traz medo e culpa, e as pessoas, como um instrumento de poder, vão controlando a sua vida por conta de medo e culpa. E Jesus, ele valoriza absolutamente a lei, e ele vai dizer o mesmo que eu estou tentando dizer, aliás, porque aprendo com ele, porque se ele dissesse diferente, eu diria também, mas
Se Jesus disse, eu sigo Jesus, a lei é válida até os dias de hoje. Se eu quero me tornar persistente, no checklist que a gente está fazendo, eu preciso que você entenda como é que Jesus entende essa persistência a partir do estilo de vida, do se tornar alguém que pratica a lei de Deus. Ele diz assim, no capítulo 5 de Mateus, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Se tornar persistente vai implicar, em 2024, você ter uma vida baseada na lei de Deus. Se tornar persistente implica em se ter um estilo de vida de acordo com a lei de Deus. É o que está dizendo Jesus. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Então, enquanto houver sol, enquanto houver dia e noite, não vai desaparecer da lei nem um tio, nem uma vírgula, nem um traço, nem a menor letra. Jesus, ele inicia o Sermão da Montanha, depois de falar das bem-aventuranças, ele vai dizer assim, olha, ele está num contexto em que as pessoas duvidam que Jesus é alguém que valoriza a lei. Porque nesse ponto em que Jesus prega o Sermão da Montanha, ele já, do ponto de vista dos fariseus da época, já violou a guarda do sábado, já disse que ele parece ser, ainda não está claro, aí nesse texto ainda não está claro, nesses dias, mas existe uma ideia de que Jesus é Deus, e isso assusta aquelas pessoas. Jesus já rompeu com algumas ordens da hora de lavar, e de como fazer e de como comer. Jesus, ele tem uma relação com algumas pessoas que esses intérpretes da lei dizem que não é possível se ter relação com essas pessoas. Por exemplo, para dar um único exemplo, que está inclusive nesse texto, que eu não vou me apegar muito a ele na sequência, mas Jesus tinha no seu grupo de discípulos diversas mulheres, e Jesus tinha o hábito de conversar com essas mulheres, olhar no olho delas, tocar nelas, conversar com elas. Mas há um princípio dentro dessa lei dos judeus, dessa lei de Deus, na interpretação que eles dão, que um homem não deveria conversar com uma mulher nem com a sua esposa ou sua filha na presença de outras pessoas, porque alguns poderiam não saber que é a filha ou a esposa. Portanto, para não pensarem mal, nem com a esposa você deveria conversar na rua. E Jesus vai pegar esse texto e vai aplicar de uma outra forma, a gente chega lá daqui a pouco. A verdade é que a persistência que eu estou te pedindo é uma persistência baseada na obediência à lei de Deus. Essa lei de Deus, por esses intérpretes, eles encontram 613 mandamentos no Antigo Testamento, 248 positivos e 365 negativos. Como disse a Paula, para mim, quando a gente conversava sobre isso, há um não para cada dia do ano na lei de Deus. Há um não faça isso ou não faça aquilo para cada dia do ano na lei de Deus. A lei para esses fariseus, para esses intérpretes da lei que detinham o poder da interpretação da lei, e, portanto, utilizavam a lei como instrumento de poder e instrumento de controle, era vista como uma maneira de quem é justo e quem é injusto, a partir de um saldo positivo e um saldo negativo. Então, nessa época, qual é a mentalidade de justiça, justo diante de Deus? Você faz a conta. Essa semana, quantas coisas boas você fez? E quantas coisas ruins você fez? Isso é, quantas coisas que agradou a Deus você fez e quantas vezes você desonrou a Deus com gestos ou ações. Esse cálculo para o fariseu é que torna alguém justo. Algumas orações de fariseus caminham nessa linha. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aqueles. Eu dou dízimo de todas as coisas, eu faço as minhas orações, eu não faço isso, não faço aquilo. Então, assim, ele entendia a sua justiça a partir daquilo que ele fazia. Eu faço a conta e eu sou justo. E eu olho para alguém que na conta não bate, injusto. É dessa maneira. E me perdoe dizer, isso é extremamente pagão.
A gente já acabou o Natal, né? Gente, isso é Papai Noel, que alguns dizem que é um instrumento do paganismo. Então tá, Papai Noel, fazer o bem, fazer o mal e fazer a conta. Para Jesus, a lei é um estilo de vida. Para Jesus, a lei é o referencial máximo da vida. Ele é tão um estilo de vida que a lei de Deus ela é transformadora. A partir de quem entende a justiça, não a partir da justiça própria, mas da justiça de Deus. Para quem entende a lei como um princípio de vida e de libertação, como ele foi no seu início, naquilo que a gente pode chamar do início da lei, que são os 10 mandamentos, e algum dia a gente vai fazer uma série sobre eles, mas os 10 mandamentos são 10 palavras de liberdade. 10 palavras de liberdade, princípios transformadores da vida. Que não há ninguém que estude seriamente as Escrituras não vai dizer que os 10 mandamentos estão vigentes até hoje. Até hoje. Não como um instrumento de controle, mas como um princípio transformador da vida, como apresenta Jesus. E aí Jesus vai fazer o que eu quero fazer rapidamente com vocês para a gente caminhar aqui para concluir a nossa persistência dessa série. A partir do momento que ele diz assim, eu queria dizer uma coisa para vocês. Estão dizendo por aí que eu não valorizo a lei de Deus. É o que Jesus está dizendo, é isso mais ou menos. Estão dizendo por aí que eu não valorizo a lei de Deus. Eu quero dizer que eu valorizo. Se alguém disser para você que o Radiação não valoriza a lei de Deus, pode dizer assim para ele, o Radiação valoriza. E aí ele diz assim, já que então, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. E aí ele passa a dizer, ele usa 6 exemplos. O primeiro é esse aqui, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo para vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus vai usar 6 exemplos para fazer esse contraponto. Foi dito para vocês e para os antepassados de vocês isso, mas eu digo isso. Jesus valoriza a lei, mas ele vai colocar a lei no seu lugar certo. Jesus valoriza a lei, mas ele vai usar a lei como um princípio de vida e não um princípio de morte. Jesus ele vai usar a lei como um estilo de vida e não como uma medida de que eu sou melhor que você ou que você é melhor do que eu. Porque assim, eu preciso que você preste atenção aqui um pouquinho e reflita junto comigo. Ou Jesus, ele é muito sábio, perspicaz naquilo que ele está dizendo, e assim eu acredito, ou Jesus é muito simplista naquilo que ele está dizendo, e aí a gente deveria desprezar o Sermão da Montanha. Porque a leitura simplista desse texto, que talvez você na sua cabeça olhando para o texto está fazendo, é assim, então Jesus, ele está querendo me dizer que quem mata uma pessoa na rua é igual quem xinga uma pessoa. O erro é o mesmo. A condenação é a mesma. Se eu virar para os meus amigos aqui presentes, corintianos, e falar um palavrão, ou eu matar um corintiano na porta do estádio, é a mesma coisa. O olhar simplista para esse texto vai fazer eu e você desprezar esse texto. Mas esse texto, ele precisa ser compreendido e eu espero te ajudar aqui hoje de uma forma um pouco melhor do que você já olhou para esse texto em outras vezes. Todos esses textos que a gente não vai ler todos, porque são 6 aplicações, todos esses textos, eles estão amarrados no que eu falei até agora. Não pensem que eu vim abolir a lei, nem os profetas. Antes, eu vim cumprir a lei. Então, enquanto houver mundo, nada da lei passa. A ideia de cumprir, a palavra cumprir, ela tem 2 ideias principais presentes no que Jesus está querendo dizer. A primeira delas é que Jesus é o próprio cumprimento da lei.
Eu vi recentemente no The Chosen uma frase dita por Jesus na sinagoga de Nazaré, onde ele teve a sua infância. Isso não está na Bíblia, mas poderia estar, porque não tem nada de errado nessa fala, porque Jesus diz assim, num dos textos do The Chosen: eu sou a lei. Eu sou a lei de Moisés. Ele diz isso no The Chosen. Quem está assistindo já deve ter ouvido. Nesse sentido, Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o pão. Jesus é a fonte de água. Jesus é o descanso da humanidade. Jesus é aquele que doa a sua vida e morre pelos nossos pecados. Jesus é aquele que se apresenta como o Filho de Deus que merece toda adoração. Jesus é aquele que honra pai e mãe como ninguém. Jesus é aquele que você não vê em toda a Escritura falando mal de ninguém. Jesus é aquele que suporta todas as coisas. Jesus cumpre a lei como ninguém cumpriu. Jesus, ele é fiel a todo o princípio da lei de Deus intensamente. Então, nesse sentido, ele cumpre a lei. E algumas coisas presentes na lei encontrou o cumprimento em Jesus e hoje a gente não pratica mais. Então, na religião judaica, era muito natural que se sacrificasse um cordeiro. E hoje a gente cantou aqui, o cordeiro que sofreu traído pelos seus. Nesse sentido, já não há mais sacrifício, porque o único necessário foi feito e vale de eternidade a eternidade. Portanto, a gente não precisa mais fazer sacrifícios. Só que tem um outro aspecto do cumprimento que eu gostaria que você prestasse muita atenção, que esse é o mais importante para a nossa reflexão. Cumprir, isto é, cumprir tem também a ideia de chegar ao estado pleno, de satisfação plena. É como se cada recipiente, talvez é a melhor maneira de te explicar isso, cada recipiente da lei de Deus, ela é preenchida por Jesus. Como se cada recipiente da lei de Deus fosse um recipiente vazio. Vamos usar o exemplo que está aí, não matarás. É um copo vazio. Um copo vazio, a leitura de não matarás é a leitura básica do Código Penal. Morte, culposa ou dolosa, e com todos os seus atenuantes e agravantes. A Bíblia não é um código penal. E aí Jesus diz assim: eu vim cumprir a lei, não matarás. Eu vim dar plena compreensão, enchimento, eu vou preencher o não matarás. Eu vou encher o copo do não matarás. Como que Jesus enche o copo do não matarás? Como que Jesus cumpre o não matarás? É como se ele dissesse assim para a gente, o que está escrito aí? Disseram para vocês que não deve matar, mas vocês não entenderam a plenitude do enchimento da lei. A lei de Deus não é um princípio somente de não agressão física, de violência. A lei de Deus é sempre um princípio de amor. Onde começa a morte? A morte começa no xingamento. No âmbito ideológico que a gente vive no Brasil, acontece dos dois lados, tá? Para você não ficar chateado comigo de nenhuma maneira. Mas se alguém denuncia um influenciador assim e fala assim, petista, comunista, ou o contrário, bolsonarista, safado, na rede social dessa pessoa, desse influenciador, quando essa pessoa é dada um holofote, esse aí é comunista, esse aí é bolsonarista, ou o contrário, né? Comunista e bolsonarista. Na rede pessoal dessa pessoa, o que as pessoas entram para dizer? Você devia morrer. Eu queria que tivesse eu ouvi essa mensagem essa semana, eu queria que tivesse um Adélio na sua vida para te dar uma facada. Se eu te encontrar, eu te dou um pau. Não importa se é daqui ou daqui. Tá junto comigo? Sabe por quê? Porque Jesus dá sentido para a lei. O foco da lei, quando Deus diz assim para Moisés, põe aí na pedra da lei, não matarás. Aí o intérprete fala assim, então eu não posso matar,
E tá bom. Por quê? Porque eu estou fazendo conta. Quem é melhor e quem é pior. Eu faço, você não faz. Eu guardo, você não guarda. Eu faço do jeito certo, você faz do jeito errado. Então, quando é nessa conta de jeito certo e jeito errado, a gente perde o essencial, a gente perde o enchimento, a gente perde o cumprimento, a gente perde aquilo e fica com a taça vazia. E como não matarás, como se eu não posso passar por cima de uma pessoa, mas xingar a pessoa eu posso. Só que esse processo ele vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e talvez você não mate ninguém a sua vida inteira, mas a sua maneira agressiva de viver vai fazer com alguém matar alguém. E de alguma forma o princípio da lei de Deus está rompido. E Jesus diz assim: persista no amor e tente não xingar as pessoas. Se você aplicar o princípio de Jesus da mesma forma que os fariseus aplicam, então você vai dizer para mim que cada vez que eu falar para o meu filho sentado à mesa, e eu falo de vez em quando, você é um Zé Ruela mesmo. Brincando com ele, às vezes é um pouco sério. Quando a Paula vira para mim e fala: Júnior, pode ser bobo. Ou eu para ela. Se a gente aplicar o princípio de Jesus da maneira dos fariseus, então agora qual é o novo princípio? Então eu não posso falar nada errado para ninguém. E eu vou te dizer uma coisa: será impossível que você de vez em quando não fale assim: desgraçado, burro. Porque se você entender que o princípio de Jesus não pode ser simplista, óbvio que quem mata uma pessoa e quem xinga uma pessoa, a condenação é diferente diante do poder público. Mas óbvio também que Jesus está contrapondo o ensino dos fariseus. E ele não está criando um novo ensino farisaico, em que agora eu não posso xingar ninguém. É óbvio que eu não posso xingar ninguém, mas o importante é a essência, o cumprimento da lei. E o cumprimento da lei diz assim: não matarás, é um princípio de vida e não de morte. Persistir vai estar sempre encontrar a raiz das desistências. Eu fui zoado essa semana pela minha sogra e pela minha esposa, porque elas falaram assim para mim. E como eu tenho um microfone, depois ela vai pegar. Você falou no Radiação semana passada que não é para assistir o BBB. Você falou que vão ser 3 meses perdidos. Falei: não, gente, eu não quis dizer isso. Mas você disse. Eu disse e digo de novo. Mas eu acho que eu estou no princípio de Jesus e não no princípio do fariseu. Porque o princípio do fariseu é assim: não assista, por medo e culpa, porque é pecado. Por medo e culpa vocês não devem assistir, porque lá só tem besteira, lá só tem bobagem, lá só vai destruir sua vida, 3 meses perdidos. Repito tudo, mas repito a partir do princípio. Talvez para alguns de vocês vai ser somente um entretenimento que não vai mudar nada a vida, mas talvez para alguns de vocês vai fazer tão mal que destrói o casamento. Para esses, você tem o que Jesus está nos convidando, assim: olha, o que foi dito aos antigos foi isso, mas eu digo para vocês o seguinte, é assim: o que foi dito para os antigos, quem tem vida de igreja aqui, sabe muito bem o que eu vou dizer. O que foi dito para nós, quando eu tinha a idade do meu filho, é assim: não assista novela, malhação então não pode, isso não pode, aquilo não pode. E a gente falou assim: por que não pode? E a gente assistiu tudo isso. Estou mentindo? Estou? Não. Obrigado, Fabi. Não estava errado. Não está errado para eu falar, para você pensar bem se vale a pena assistir o BBB ou não. O que está errado é a essência. Se for somente para você olhar para o outro e falar: ele está assistindo, eu não, ele está errado, eu estou certo. Se qualquer coisa servir para você fazer esse grau de medida, você está usando a lei de Deus como um copo vazio.
A lei de Deus como um copo cheio é você ter que ter a capacidade reflexiva de interpretar aquilo que faz mal ou bem para a sua própria história, para a sua própria família, para o seu próprio momento. E aí aquilo você rejeita, e aquilo você faz. E está tudo bem se o outro faz diferente de você, contanto que o que esteja valendo é o que Jesus diz. Ele vai fazer isso, portanto, em adultério, divórcio, juramentos, vingança e amor aos inimigos. Ele vai aplicar, foi dito aos antigos, amem o seu próximo, mas odeiem os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, vocês devem amar os seus inimigos, para ir direto no último. A gente pode um dia fazer uma série inteira sobre o Sermão da Montanha, não é o caso. O importante aqui é a ideia de que persistir não é somente fazer o que é certo, mas viver pelo princípio máximo da lei, o amor. Leia Mateus 5, a partir do verso 17 até o final, e tente identificar o princípio do cumprimento da lei por meio do amor em todas esses contrapontos que Jesus faz. Disseram para vocês que você não deve adulterar. Lembra que eu falei lá que não podia olhar para a mulher? Aí Jesus diz assim, vocês não devem olhar a mulher com intenção impura. Ele corrige, ele fala assim, a gente deve sim olhar para a mulher, respeitar a mulher, tocar na mulher, respeitar a mulher. Homens devem ter respeito pelas mulheres, é o que Jesus fala. O problema não está em conversar com mulheres, o problema está em desrespeitar a mulher. E Jesus vai em cada um desses princípios apresentando um princípio de amor. Aqui no Radiação acontece muito pouco isso, e eu dou graças a Deus por isso. Talvez por sermos novos e pela forma como nascemos como comunidade. Dificilmente alguém vem perguntar assim para mim, posso ouvir aquela música ou não? É pecado fazer isso ou fazer aquilo? Eu agradeço a Deus que eu não ouço muitas perguntas assim. Porque geralmente essas perguntas estão carregadas de uma mentalidade de lei com copo vazio. É assim, então se eu fizer isso, e todo mundo fizer igual a mim, eu ganho ponto no céu. Então eu não posso fazer, então eu não faço. Não, 1000 vezes não. O que Jesus está dizendo é assim, ofende alguém? Ofende a Deus, ofende as pessoas, faz mal, te mata por dentro, mata outras pessoas, destrói alguém, desvaloriza mulheres, desvaloriza crianças. Você olha para as pessoas com indiferença porque você aprendeu que você deve amar os seus próximos, mas os inimigos você deve odiar. Está errado. O princípio da lei é o amor. A lei se resume no amor a Deus e no amor às pessoas. Persistir, portanto, não é somente você aprender a fazer o que é certo. Persistir vai passar para você viver esse estilo de vida que pega cada princípio da lei e tenta identificar o amor nele. E alguns de nós cumprirão melhor que outros, mas isso não nos tornará melhores uns dos outros. Estaremos na mesma caminhada, no mesmo caminho. Jesus não despreza, aliás, Jesus despreza aquele que olha a lei desse ponto de vista. Algumas vezes ele falou para essas pessoas que olham a lei somente a partir do que faz certo e não errado, como raça de víboras. Mas para homens e mulheres pecadores, ele oferece o seu perdão, chamando para a convivência, sabendo que ainda cometerão erros. Porque para Jesus, a lei eterna de Deus, ela é um princípio para o resto da vida e as suas ordenanças são válidas e a sua extensão vai até o último homem e a última mulher, porque é na lei de Deus que a gente encontra liberdade, na medida em que ela me transforma naquilo que eu sou, de dentro para fora. Se torne persistente em 2024. Essa é a proposta desse checklist de hoje. Se tornar persistente vai ser fundamental. No caso da persistência, você pode persistir conforme a nossa cultura. Escolha um coach profissional, escolha um coach de vida, escolha um coach de família, escolha um coach de exercícios físicos. E siga o coach. Você vai alcançar alguns resultados. Não tenho dúvida. Você pode
encontrar persistência por meio da religiosidade. Não posso isso, não posso aquilo, 200 e tantos mandamentos positivos, 365 negativos, vou cumprir tudo, não faço mais nada errado, corretinho, e agora eu vou viver a minha vida aqui, nessa religiosidade aqui. Você vai persistir. Mas eu acho que as duas propostas, a proposta da nossa cultura, de encontrar um coach para tudo na vida, e a proposta da religiosidade, de fazer somente as coisas certas. Então, assim, eu não posso xingar, então eu não xingo, não falo palavrão. Então, isso que é certo, não posso falar palavrão. E aí isso se torna algo que você vai em algum momento se esconder. Algum momento a hipocrisia vai chegar no seu e no meu coração. Ou você pode persistir olhando para a vida, os desafios e as metas com a lente de Jesus, ao estilo do reino de Deus. Você vai precisar persistir na sua família, você vai precisar persistir no seu trabalho, você vai precisar persistir nos seus objetivos e metas. Com os coaches, você vai alcançar algumas coisas, mas eu temo que a sua essência continuará a mesma. Por vezes arrogante, e por vezes se tornando um coach que vai tentar falar para as pessoas também que, para aumentar o número de 63 mil do Brasil, para tentar falar para as pessoas, pare de mimimi, pare de bobagem, segue em frente, veja em cada desafio uma oportunidade e, boa, para de reclamar. Não vai mudar a sua essência. E com isso eu não estou dizendo para você desistir dos coaches. Não vai mudar a sua essência se você persistir pela religiosidade. Vai ser importante para alguns de nós, alguns aspectos da religiosidade são fundamentais, nos ajudam. Mas o problema da religiosidade é na hora que a gente vê que a gente não está conseguindo cumprir exatamente do jeito que a gente falava. Então a gente vai ter que se esconder. Então a gente vai ter que ser hipócrita. Então a gente vai ter que manter uma religiosidade de aparência. Agora, se o princípio é a palavra de Deus, eu vou lutar pelo meu trabalho, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus objetivos, e eu vou olhar com os olhos de Jesus. A imagem que está nessa tela não é sem propósito. Me permita ser coach agora. Imagina que a vida é essa subida ou essa descida aqui. Tem 4 forças em ação aí. A força do seu próprio corpo, a força da corda, o ponto fixo, aonde a corda está presa, e a rocha. Alguns de nós esse ano, pelo princípio da nossa cultura, preste atenção, alguns de nós esse ano, pelo princípio da nossa cultura, se as coisas derem certo ao final de 2024, vai exaltar a força pessoal e a força da corda. Eu sou forte, eu venci a montanha, e a corda que eu tinha era boa, as ferramentas que eu tinha eram boas. Alguns de nós, se persistirmos ao longo desse ano, por meio da religiosidade, a gente vai dizer: eu tinha princípios bons e eu aprendi que eu não posso matar, que eu tenho que guardar isso e guardar aquilo, então eu tenho um ponto fixo bom. E esse ponto fixo, eu tenho que obedecer a palavra. Eu obedecendo a palavra, eu estou no ponto fixo bom. Eu amarrei minha corda na palavra. E se a palavra diz não faz, eu não faço. Se a palavra diz faz, eu faço. 210 positivos, 365 negativos e estou amarrado. E aí eu me tornei mais forte, porque as ferramentas espirituais que eu usei, amarrado na palavra de Deus, fez com que eu vencesse a rocha. Olhe para essa cena com as lentes de Jesus. Qual é a principal força em ação para esse negócio dar certo? É você? É a corda? É o ponto de apoio?
ou é a rocha? E se a rocha quebrar, o que adiantou o ponto de apoio? O que adiantou a corda? O que adiantou sua força? A maior força dessa cena é a rocha. Quando eu vivo sob o princípio da palavra de Deus, quando eu vivo sob o olhar da palavra de Deus, enchendo em plenitude a lei de Deus como estilo de vida, eu chego no final do ano e as coisas deram certo ou errado, eu vou dizer assim: a minha força por vezes falhou, as minhas ferramentas nem sempre foram as melhores, às vezes eu me apeguei na palavra de Deus, mas entendi ela errado, mas a rocha da minha vida nunca faltou, a segurança nunca faltou, Jesus sempre esteve lá. O seu olhar principal não é para a corda, não é para a sua força, não é para o ponto de apoio, é para a rocha. A rocha é o menos olhado, mas se a rocha não for boa, não dá para subir, não dá para descer. A força da rocha é a força fundamental. Persista na rocha. Isso quer dizer que você não vai ter que imprimir força? Sim ou não? Lógico que vai. Tem o seu esforço pessoal. Isso quer dizer que você não vai ter ferramentas espirituais, profissionais, relacionais. Isso quer dizer que você não tem que ter um ponto de apoio, a palavra de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos. Porém Jesus diz para a gente: a maior força da lei de Deus, a maior força do estilo de vida de Deus, é se apegar ao próprio Jesus. Ele é a lei, Ele é o amor, Ele é a graça, Ele é a vitória, Ele é a vitória na derrota, Ele é. Portanto, o olhar é todo para Jesus. Se o perdão é a chave para um ano novo diferente, o olhar para a lei de Deus como esse estilo de vida é esse novo olhar que já não valoriza mais você, mas valoriza Jesus. Olhe para a sua vida e para os seus planos e para as suas coisas a partir de um estilo de vida baseado no amor de Deus manifestado na sua lei graciosa. E aí você vai estar olhando para Jesus e não para você, e muito menos para os outros. Se outros são melhores ou piores que você, olhe para Jesus. A música que a gente vai cantar num determinado momento diz assim: encontrei em seu olhar força para recomeçar. Olhe a vida com a lente de Jesus em 2024. Deus te abençoe.